Então abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 5, nós vamos ler. Mas quero dar uma rápida panorâmica aí para você perceber algumas questões do livro e a gente ter o livro todo assim na nossa sob a nossa visão, né? Como um todo, de maneira que a gente possa se mover dentro dessas estruturas que o livro que Levítico põe para a gente aí. Então lembra, a gente está pensando sobre o Pentateuco e sobre Levítico especificamente. Hoje a gente vai trabalhar mais o texto de Levítico. Mas não deixe de pensar e ter na sua mente sempre essa visão geral do Pentateuco, tá certo? Veja, o texto de Levítico é distribuído ou dividido em 35 discursos. A gente pode dizer assim, 35 sermões que o Senhor faz diretamente a Moisés, que o Senhor dá diretamente a Moisés. Então, o termo levítico, ele é mais atribuído ao culto e aos sacerdotes, a partir da tradução grega, né, ou já da Septuaginta, mas os judeus entendiam mais como um texto sistemático que ao mesmo tempo servia como uma narrativa da conversa de Deus com Moisés. Então, a divisão, se você puder passear aí com a sua Bíblia, eu peço que você observe. Capítulo 1 começa dizendo: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, certo? Então, todo o texto, até o final, virá com esses discursos. Então, a partir do 1 até o capítulo 4, versículo 1, você tem um discurso e no capítulo 4 você começa com o segundo discurso, que é exatamente marcado no texto pelo disse mais o Senhor a Moisés, em uma ideia ali que depois daquele primeiro discurso é como se houvesse uma pausa mesmo, vamos dizer assim, para que a pessoa assimile tudo aquilo. Então inicia-se um segundo discurso, disse mais o Senhor a Moisés. E essa é a estrutura que o livro segue, que é mais definidora para a compreensão do texto do que essa distribuição que a gente faz em capítulos, certo? Então, melhor talvez para a compreensão seria a gente olhar para o primeiro capítulo como o primeiro discurso, ou o primeiro discurso como o primeiro capítulo. Nesse sentido, teriam 35, certo? Então, você vai até o capítulo 4, um discurso. A partir do versículo 1 do 4 até o versículo 13 do capítulo 5, você tem o segundo discurso. A partir do capítulo 5, versículo 14, você inicia-se um terceiro discurso. A partir do capítulo 6, você tem um outro discurso se iniciando, falou mais o Senhor a Moisés. Depois, 6 a 7, depois você tem, a partir do 18, disse mais o Senhor a Moisés.
a partir do 8, melhor dizendo. Depois, capítulo 6, versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés. E o texto segue-se assim, você pode ir percebendo essas divisões até o final, dando então aí 35 sermões, capítulo 27, do versículo 1 ao 34, você tem então o último discurso, disse mais o Senhor a Moisés. Então, cada momento desse é estruturado de forma a Israel compreender a solenidade daquilo ali, para olhar para cada um daqueles discursos com toda reverência, com todo respeito, com toda a formalidade que essa solenidade exige. Então Moisés entrou na presença do Deus Criador e está ouvindo da parte de Deus o que Deus quer do seu povo. Então lembre-se, no primeiro momento, ao falar Deus, todo aquele som, trovões, trombetas e tudo mais, esse povo teme e então pede que Moisés fique para eles como a voz de Deus, certo? Pelo temor que eles têm de ouvir a própria voz de Deus. Essa voz de Deus é aquela mesma voz que falava com Adão no paraíso, ok? E Adão não temia, Adão não tinha receio, ele conversava com Deus, ok? Após a queda do pecado, esse é o momento em que essa voz de Deus de novo vem a ser falada e retratada dessa forma. Agora, essa é a voz que traz terror, medo ao povo, porque agora é esse povo que, distante da presença de Deus por causa dos pecados, eles estão agora ouvindo uma voz que a própria natureza humana não comporta, ela não resiste a isso. Por isso, o estabelecimento do primeiro profeta, o primeiro sacerdote, que Moisés termina assumindo. Ele é o porta-voz de Deus e vive nessa intermediária, fazendo a conexão do ataque com a defesa. Não, fazendo essa conexão do Senhor Deus com o seu povo. Então, por isso a ideia de mediação. É preciso o mediador, porque é impossível haver uma relação e uma aproximação do povo com esse Deus sem que haja um mediador, que seja aquele que leva e aquele que traz. Aquele que leva e aquele que traz. Ele faz a mediação, porque é impossível essa aproximação agora sem que seja pelo sacrifício do seu filho. Então, todos os sacrifícios desempenhados, exercidos ali, vão atender ao papel de sempre apontar para algo que, embora sendo suficiente naquele momento, ainda assim, observe, não faz com que se retome plenamente aquele primeiro estado do paraíso. Está compreendendo isso? O mediador e todos os sacrifícios existentes, principalmente na centralidade, capítulo 16, o dia da expiação, todo esse sacrifício estabelece a paz com Deus, a comunhão com Deus, mas ainda não traz aquela experiência do Éden. Estão compreendendo? Então, esse povo, por mais que eles compreendessem e vissem que Deus estabeleceu tudo isso, e isso nos traz então a paz com Deus, ainda assim eles sabem que a lei está apontando para o que se perdeu e apontando para um futuro, porque esse momento ainda não é pleno, ainda não tem a plenitude dessa relação com Deus, que foi perdida
no Éden. Ok? Então, observe. Gênesis é escrito a partir dessa perspectiva aqui, em que o fim de Êxodo e Levítico está acontecendo. Então, é que a revelação de Gênesis vem para esse povo nesse momento aqui da história, enquanto eles também estão tendo a orientação desse culto, de como se deve adorar a Deus, como se deve se relacionar com Deus. Então, esse povo está sempre sendo remetido ao que passou e sempre percebendo uma realidade presente que Deus está dando de forma graciosa e condescendente, mas ainda assim não traz aquela plenitude da realidade que era no paraíso. Então, Moisés recebe a visão de Deus do tabernáculo celestial e orienta a construção desse tabernáculo como sendo exatamente esse retrato, né, Malhar? Bateu o retrato, né? Esse retrato dessa realidade gloriosa e celestial de Deus, para que o povo entendesse que esse Deus está vindo habitar entre nós, Ele quer habitar entre nós e há essa relação. Eu quero pensar com você no capítulo 5, que seria o terceiro discurso, a partir do versículo 14. Que Moisés aí fala novamente, né, as revelações aí, na tenda do santuário, né, durante toda essa jornada aí no deserto. Então, lembre-se, Deus está falando face a face com Moisés. Isso é a diferença que tem de Moisés com o restante dos profetas no Antigo Testamento, certo? Observe aquilo que Hebreus fala dos sonhos, visões, em que Deus se revelava anteriormente, mas que agora falou pelo Filho. Com Moisés, ele entra na tenda porque lá Deus está presente na tenda. Então, há uma relação ali acontecendo presencial, ok? Para a gente fazer essa comparação, certo? Há uma relação presencial ali, eles estão no mesmo lugar, diferente de um encontro virtual, tá? Os profetas, o que o Senhor está falando é a voz que vem do céu, o sonho que eles recebem da parte de Deus. Moisés tem a revelação ali da parte de Deus sendo falado com ele face a face na tenda do tabernáculo. Então, há uma era sendo inaugurada ali com o povo de Deus e na relação. Até ali, a maneira como Deus estava tratando o povo era diferente da maneira tão inequívoca que agora estava se estabelecendo através de Moisés. Certo? Ok? Então, capítulo 5, versículo 14. Cadê minha Bíblia? Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, observe, aqui já há o estabelecimento do que está sendo tratado em relação às coisas sagradas. Um paralelo a isso seria em relação às coisas do culto, ok? Não é aqui fazendo uma diferenciação, que normalmente é o que a gente faz, de coisas que sejam profanas, fazendo uma divisão da vida do que seria sagrado e do que seria profano, como se a nossa vida estivesse dividida nisso. Mas quando ele diz das coisas sagradas, é das coisas separadas, exatamente dentro do aspecto da adoração, da liturgia, do culto que se oferece a Deus. A ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela
culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Veja, no versículo 15, o Senhor fala a Moisés sobre cometer ofensa e pecar por ignorância. Aqui está um princípio bíblico que se desenvolve em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento. O pecado, ele é pecado, apesar da sua ignorância. O pecado não deixa de ser pecado por causa da sua desinformação, porque você não sabia que devia ser desse jeito. O que normalmente as nossas leis tentam sempre amenizar, e o nosso raciocínio nos relacionamentos, seja com o próximo ou com Deus, a gente sempre tenta amenizar exatamente aquilo que o versículo 16 diz: fazer expiação pela culpa, e até mesmo a obrigatoriedade de restituição. Entende? Não terá peso diferente. É preciso que se tenha restituição e é preciso que se faça expiação. É preciso ser perdoado pelo pecado. A ignorância não é atenuante no sentido de que você vai ter que ter um processo para restituir e você vai ter que fazer o caminho para o perdão. Ou seja, é preciso ter o arrependimento, é preciso ter o reconhecimento do erro, reconhecer que é erro e não se colocar no lugar de vítima, porque afinal de contas a palavra de Deus nos foi dada, nos foi entregue. Então, a ignorância, ela pode ter os responsáveis no sentido de não haver ensino, mas a culpa recai sobre todos no sentido de que todos têm o acesso à revelação de Deus. Entende? Nós jamais, o ser humano não pode se fazer, se colocar por inocente em absolutamente nenhum aspecto. E isso vale até mesmo para os campos missionários. Isso. Não terá ninguém por inocente. Então, observe. Veja que existe um processo aqui, no próprio caminhar com o Senhor, que o Senhor está dando ao seu povo, no sentido de que a relação com Deus, ela é muito bem estruturada e ela segue um processo litúrgico, sim. Nossa vida é litúrgica, nossa relação com Deus é litúrgica, no sentido de que eu e você não podemos achar que essa aproximação, ao ser estabelecida com Deus, ela pode ser uma aproximação agora que eu e você lidamos com ela de qualquer forma, ou como a gente bem entende. O nosso bem entender, muitas vezes, incorre exatamente na ignorância. Entende? Ao descobrir essa ignorância, é preciso então que seja restituído, seja retomado o grande parâmetro que é a oferta, a expiação pelos nossos pecados. Então, para toda ofensa, inequivocamente, certo? Para toda ofensa e de forma irrestrita, é preciso ter restituição. O que é a restituição? É onde normalmente os nossos relacionamentos atuais, eles quebram os processos estabelecidos por Deus. Então, quando nós erramos, ofendemos alguém, muitas vezes nós pedimos perdão, certo? Ao pedir perdão, muitas vezes a pessoa oferece o perdão, dá o perdão, ok. Mas o processo não se conclui aí, porque o processo de restauração à comunhão não é
feito apenas de pedido de perdão e liberação de perdão. É feito por restituição. Toda a lei do Senhor visa manter a comunhão com Deus e manter a comunhão com o próximo. As nossas leis, elas se apoiam na tentativa de uma paz social. Então, elas toleram que o afastamento seja aceito, seja mantido. Ah, beleza, eu perdoo, mas a coisa se mantém agora distante. Entende? Quando nós pedimos perdão e o outro libera o perdão, é preciso haver um caminho de restituição, ou seja, a aproximação tem que ser mantida para que o outro restitua aquilo que foi tirado. Então, o que se perdeu, o que foi tirado de mim, foi a confiança, certo? Você traiu a pessoa, você vai precisar restituir para a pessoa a confiança, a credibilidade. Como se faz isso? Mantendo a distância? Não andando mais junto? Não. Só é possível fazer isso se o caminho permanece junto, para que a parte ofensora tenha a oportunidade de restituir. Ela começa a demonstrar o caminho, os parâmetros, os passos corretos, que ela já sabia talvez, ou na ignorância talvez tenha pecado. Aprendendo então o correto, ela demonstre que ela de fato está arrependida. Então imagine, Moisés diria, você vai restituir tanto, você vai fazer assim, e a pessoa diz, mas aí é demais. Estaria arrependida? Não. Então como é que Davi relata isso e descreve isso? Pequei contra ti somente, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, aquele que está arrependido, ele ouve do seu pecado, compreendendo a justiça que existe naquilo. A descrição do pecado é essa. Sim, nada mais do que justo, é isso mesmo. É o arrependido. E quando for julgado, a restituição, a pena, ele entende aquilo como puro. É a palavra de Deus, pura, suficiente, para dizer quais são os nossos pecados e dizer o que é que deve ser feito nessa restituição da comunhão. Então, quando o centro do relacionamento é o homem, a gente até diz que perdoa, mas a gente afasta. Quando o centro do relacionamento é Deus, a gente reconhece a culpa, a gente perdoa e a gente restitui. A gente pede perdão, restitui. A gente perdoa e libera o outro para poder restituir. Mas às vezes os nossos orgulhos, eles dizem assim, não precisa não. Está tudo bem. Não, que é isso? Olha, está tudo em paz. E essas frases são, na verdade, as distâncias que a gente coloca, os muros que a gente coloca para dizer assim, olha, fica você agora na sua aí, que eu vou ficar na minha. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Só que a música ainda diz mais, né? Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha lancha. Essa não é a orientação da palavra de Deus para nada no seu povo, com o seu povo. Então, lembre-se, Levítico, ele é o parâmetro para que a gente se relacione com Deus, e nessa vida de adoração, que é o centro da vida do povo, é onde eles tiram exatamente o parâmetro, o modo, o modelo para a vida deles. Moisés está tratando aqui sobre as coisas consagradas, as coisas sagradas, as coisas separadas para a adoração. Versículo 17, são meio-dia.
Vamos tentar seguir. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará sua iniquidade. Veja, o Senhor está ajustando na cabeça do seu povo uma cosmovisão, uma visão correta da pureza e da santidade de Deus. Não esqueça, eles saíram do Egito 400 anos. Quem entrou no Egito não saiu do Egito, morreu no Egito. Certo? E quem saiu do Egito nasceu lá dentro daquela cosmovisão. As coisas eram as mais distorcidas possíveis. E não pense você que era talvez menos evoluída do que o que a gente pensa hoje na vida, na sociedade. As distorções eram muitas. E o Senhor está ajustando aqui na cabeça do seu povo que ele vai levar sobre si, sim, a sua iniquidade. Afinal de contas, a questão é sempre com Deus. Então, ainda que outros não vejam, Deus vê. Ainda que você não veja, Deus vê. Então, não tem como a iniquidade não estar sobre você, porque Deus está simplesmente te vendo. Levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Veja, Moisés está sendo aquele que será o pêndulo para definir aí esse carneiro, essa oferta, isso que vai ser oferecido, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. A imagem é de algo que está sobre aquela pessoa não percebe que está sobre ela, mas está sobre ela. É no momento da expiação da culpa daquela pessoa, essa culpa é então essa roupa que está sobre ela, aquilo é retirado de cima dela, e é a ideia do lhe será perdoado. Então, em um dado momento, você vestiu alguma coisa que você não tinha percebido, aquilo te veio aos olhos. Se você quiser tirar, você não consegue. Se você quiser tirar dos seus ombros aquela culpa, você não vai conseguir. Não é um trabalhar positivo na sua mente, tentando fazer com que aquilo que é pareça ser outra coisa. Não dá para ressignificar as coisas. A culpa que cai sobre você, ela cai sobre você. E só com a expiação no tocante ao erro, ok? É específico, não é de forma geral. É que lhe será perdoado. O Senhor está ajustando a relação dele com o seu povo, mostrando ao seu povo que essa comunhão é uma comunhão que absolutamente nada escapa aos olhares e aos critérios santíssimos de Deus. Nada. Absolutamente nada. Então ele diz, é oferta pela culpa e certamente se tornou culpada ao Senhor. Então, agora, o cordeiro é que carrega a culpa. E essa culpa é tirada daquele que anteriormente era o culpado. Então, Moisés, o Senhor está mostrando a Moisés que o olhar da justiça de Deus será retirado de sobre
o indivíduo do ofertante, e o olhar da justiça de Deus será colocado sobre o cordeiro que será morto. É por isso que você fica livre. A ira de Deus recai sobre o cordeiro. A tua culpa foi retirada. Isso é maravilhoso, não é? Desde o início, o Senhor alimentando no seu povo exatamente a perspectiva dessa relação que se estabelece de forma criteriosa, e ainda que nós não percebamos, muitas vezes o Senhor percebe, e o Senhor é criterioso nessa relação com o seu povo. Não é uma relação que possa se fazer com base naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente estabelece como critério. Mas então vamos lá. Veja, no verso 17, o que ele trata exatamente sobre algumas traduções mais antigas, trataria como violação da fé. Aquilo que nós... Cadê? Versículo 17. Alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada. Então, como no versículo 15, ele diz ignorância nas coisas consagradas, ou seja, nessas coisas que são separadas para o culto ao Senhor, no versículo 17, esse fizer algo contra algum dos mandamentos, numa tradução mais livre seria: se alguém violar a fé, se alguém violar tudo aquilo que o Senhor nos deu como o parâmetro pelo qual nós devemos crer, enxergar a nós mesmos, a vida, as coisas e tudo mais, se alguém violar aquilo que Deus estabeleceu na maneira como nós devemos nos aproximar dEle, na maneira como nós devemos cultuar a Ele, Moisés então traz aqui essa relação que o povo precisa manter com Deus, ou Deus está dando a Moisés a relação que o povo precisa manter com ele. Então, veja como que, no caso de Davi, levando a arca e Uzá toca na arca. Vamos abrir o texto. A 1 Crônicas, capítulo 13. Queria que alguém lesse bem. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9 e 10. Se não conseguir abrir, eu abro aqui. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Isso. Então veja, uma violação das coisas sagradas, certo? Uma violação daquilo que é violação da fé. Mas observe, não há uma intenção deliberada, não há aqui uma premeditação, não há aqui uma vontade de ferir a santidade de Deus. Pelo contrário, observe, a arca, que é o centro, certo? Do tabernáculo, do culto, da adoração desse povo, ela ia cair. Então é uma boa vontade, é um zelo até. E o que é que acontece? Morreu. Violação da coisa sagrada, a coisa que Deus separou. Não podia tocar.
Veja se as nossas discussões, muitas vezes, com relação às coisas sagradas, à adoração, ao culto, ela não gira muito, às vezes, em torno de um campo da boa intenção, do zelo, de fazer melhor, fazer mais bonito, fazer mais assim, fazer mais assado, não. Só que o que o Senhor está ensinando ao seu povo é que não é a boa intenção que conta. O que é coisa estabelecida por Deus, é estabelecido por Deus e ponto final. É a santidade de Deus. Então, abra aí em 1 Crônicas ainda agora no capítulo 15 e veja como Davi, esse caso leva Davi a investigar, a ponderar sobre aquilo, e a ação de Davi agora, capítulo 15, versículo 2, é uma ação diferente. Davi tinha entendido. Leia o versículo 1 e 2. Veja, a narrativa aí de Crônicas não diz onde foi o momento, quem foi que chegou e falou com Davi. Davi, o que aconteceu ali foi o seguinte, lá em Levítico, a lei do Senhor. O fato é que Davi agora expressa que ele descobriu esse negócio, ele entendeu esse negócio claramente. Então ele diz, olha, o Senhor elegeu esse povo para isso. São as coisas sagradas. Há questões que não podem ser mexidas, mesmo que com toda boa vontade. Você entende isso, irmão? Agora veja, como nós estamos anos-luz de distância dessa compreensão, porque nós fizemos das coisas sagradas profanas. E das coisas profanas, sagradas. Quando, na verdade, Deus chamou o seu povo a viver de forma santa, uma vida santa e uma vida sempre consagrada a Deus. E dentro dessa vida santa, há coisas que ainda são separadas para o culto a Deus. Então não tem história de profano nessa história. Mas existe ainda aquilo que, dentro do que é santo, há algo ainda mais que deve-se ter mais zelo e temor, porque são as coisas separadas quando nós vamos nos achegar a Deus. Entende? Sempre dentro do contexto do Pentateuco, nós voltamos ao Éden e nós lembramos como a narrativa mostra ali, como se Deus criando um tabernáculo, certo? Com as luzes do tabernáculo conduzindo os dias da adoração desse povo, e nós vimos que a estação ali traduzida, o melhor seria as festas, essas festas culticas desse povo, e assim eles fizeram, elaboraram o calendário deles com base no culto a Deus e na adoração, as festas de adoração. Então nós vemos o Senhor ali criando um mundo perfeito, e dentro desse mundo perfeito, o que tem é um jardim que é ainda mais deleitoso do que o próprio mundo perfeito que ele já tinha criado. Então por isso é o jardim do Éden, ok? Ele cria o Éden, o lugar é fantástico, é espetacular, é indizível aos nossos olhos, não dá para a gente descrever, perdemos isso, o pecado fez isso. Mas no Éden ainda tem um jardim, e ali é o lugar onde Deus se apresenta e está com o homem, assim como o tabernáculo dentro da terra prometida.
Deus está levando esse tabernáculo para a terra prometida, na terra prometida que mana leite e mel, onde as coisas são espetaculares, onde os frutos das árvores são maravilhosos. Deus terá ali então o seu tabernáculo com o seu povo, onde nesse tabernáculo existe o santo lugar e ainda o santo dos santos. Aí Deus diz assim: a vida de vocês vai ser regida por toda a minha lei, e ela terá como base, como epicentro, exatamente a adoração. Eu adoro para viver a vida e vivo a vida para adorar a Deus. Esse ciclo contínuo e constante. Logo, naquilo que é para adorar o Senhor, é onde o Senhor estabelece exatamente, não pode estar mexendo. Não cabe boa vontade. Não cabe imaginação de vocês. Não cabe a inteligência de vocês. Não cabe a criatividade de vocês. Cabe só obediência. Obedeça. Faz do jeito que eu disse. Não mexe. Não foi dado a vocês. Porque o tabernáculo está representando exatamente a imagem que o Senhor está descrevendo a Moisés, para Moisés construir como exatamente o retrato do lugar da habitação de Deus. Então, no que diz respeito ao culto a Deus, talvez tenham muitos pecados por ignorância, que talvez nós precisemos realmente corrigir, reconhecer a culpa e restituir. Não é dizer, sempre foi assim, então agora, não. A graça de Deus nos permite entrar por um novo e vivo caminho. Não há mais morte, não há mais condenação, mas há sim uma vida constante de refazer, de ajustar e sempre tentar calibrar ao máximo que nós conseguirmos, até onde Deus nos levar, calibrar ao máximo aquilo que nós oferecemos a Deus, porque Ele é digno, com aquilo que Ele realmente requer de nós, que somos indignos até mesmo de cultuar ao Senhor. Se não é Jesus, se não é o seu sacrifício, nem o culto a Deus nos seria permitido. Se não for Jesus, tudo que oferecemos a Deus no culto não será aceito. Então a gente pode olhar para trás, tentar enxergar o que já foi feito de errado, mas ao mesmo tempo descansar no fato de que o sacrifício de Cristo faz com que o Senhor aceite mesmo aquilo que a gente oferece de forma imperfeita. E esse mesmo sacrifício de Cristo, que é o ponto mais alto na nossa vida com Deus, é aquilo que nos conduz então a descer a ladeira olhando para as coisas que nós precisamos fazer do jeito que a gente precisa fazer. Porque Ele nos permitiu isso, nos deixando entrar na sua presença pelo sangue do Cordeiro dele, que é Jesus Cristo. Então, como Levítico 16 representa exatamente a necessidade de expiação por causa dos nossos pecados e depois a santa vida em comunhão com Deus, o culto é sempre o ponto alto, onde a gente segue entendendo a necessidade da expiação e depois dele a gente continua a desenvolver uma comunhão santa com base naquilo que o Senhor disse na sua santa palavra. Está dando para entender? Então, tem dúvidas? Sim? Não? Se não há dúvidas, há dívidas, né? Oi?
Não há ignorância, exatamente. Então, é tipo assim, então estão avisados, né? Estamos avisados. Continuemos, irmãos, a buscar cada vez mais fidelidade ao Senhor, a sua santa palavra, naquilo que é o centro da nossa vida, o dia do Senhor e a adoração ao Senhor. O que erramos para trás, reconheçamos, mas não deixemos de restituir, então. Vamos refazer. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, que já nos permitiu entrarmos de uma vez por todas, junto à comunhão com o Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez, então, agradecer ao Senhor por sua palavra. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, porque é sempre nos dado a oportunidade de caminharmos e nos aperfeiçoarmos na obediência, na pureza e na santidade. Que o teu Espírito, ó Cristo Jesus, nos dê cada vez mais apreço e zelo pela tua palavra, mas não com um fim em si mesmo, mas para que cada vez mais o nosso coração, como uma corça, anseie pela tua presença. Como a corça anseia pelas águas, assim o nosso coração anseie por ti, te deseje e te queira cada dia mais. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém.